trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todos muito bem-vindos a mais episódio de Mundo História. E no final da semana vou falar com vocês um pouquinho sobre um evento que acabou de fazer aniversário. Vou falar com vocês sobre a Revolta Constitucionalista de 1932, ou apenas Revolta de 32, e para alguns historiadores e historiadoras, a Guerra Civil Brasileira. Eu vou abordar um pouquinho sobre os antecedentes à crise, a crise e as suas consequências para o Brasil e também para São Paulo. Então vamos entender um pouco mais sobre o maior conflito civil da história do Brasil. Para nós iniciarmos, nós temos que ir lá para a década de 20. Ainda na República Oligárquica, em momento em que a insatisfação paulista com a política nacional, com o domínio das oligarquias, era grande e crescia cada vez mais. Não é à toa que surge o Partido Democrático, o PD, em resposta ao Partido Republicano Paulista, que era o partido das oligarquias. A ideia do PD seria derrotar o PRP nas eleições. Mas, como todo mundo sabe, na eleição de 1930, a situação do Brasil seria bem caótica. Getúlio Vargas, derrotado na eleição, junto com militares, com líderes oligarcas de diversos estados, fazem o que ficou conhecido e entrou para a história como a Revolução de 30. E, naquele momento, o próprio PD apoiava Vargas e a sua revolução, acreditando que se fossem próximos de Vargas, não tivessem uma boa relação com Vargas, eles conseguiriam que o então presidente, ou na hora o futuro presidente, apoiasse ou indicasse um comandante paulista do PD para o estado de São Paulo. Ou seja, eles apoiaram na tentativa de alcançar o poder mesmo de uma forma não democrática. Na contramão do esperado, Vargas nomeou como interventor de São Paulo João Alberto. João Alberto, ele era um coronel do exército e era pernambucano, nem paulista, nem civil. Somado a isso, Vargas, como ficou muito marcado no seu governo, tentou combater o federalismo, que era marca da nossa república e até mesmo, em certo ponto, da nossa monarquia, do nosso império. Com essas duas grandes questões, junto com uma crise econômica que o Brasil enfrentava, com a crise do café que era o principal produto de São Paulo, o PD, os paulistas, cada vez mais se distanciavam do então presidente provisório. João Alberto, o interventor, aumentou os salários, garantiu as horas de trabalho de 40 horas semanais e também permitiu que uma sede do PCB, do Partido Comunista, fosse instalada em São Paulo. Cada vez mais as ações de Vargas e do sindicato deixavam os paulistas decepcionados e revoltosos. Não é à toa que em abril de 31, do Partido Democrático chegou a anunciar que o São Paulo estava militarmente ocupada. Uma forma de denunciar, ou de tentar denunciar, a intervenção federal em São Paulo. O Alberto renunciou. 4 meses depois, foi substituído, mas o sucessor também comandou o estado por poucos meses. A crise, a insatisfação, a instabilidade era tão grande que era muito difícil manter um líder. E nesse caos surge uma aliança improvável. O PRP e o PD selam um pacto em janeiro de 32 e fundam a Frente Única Paulista. Nesse momento, em janeiro de 32, o Partido Democrático rompe definitivamente com Vargas. Para tentar apaziguar os ânimos, Vargas indica Pedro Toledo, paulista e civil, e o nome de consenso, para comandar o estado. Os paulistas aceitam isso, mas anunciam que, caso Toledo fosse exonerado, ou Klinger, o general que comandava as forças no Mato Grosso, fosse tirado do cargo, pegariam em armas.
Ou seja, Vargas conseguiu apaziguar os ânimos, mas a vontade de uma luta cresce cada vez mais. Sabendo disso, não é à toa que o presidente da República anuncia uma Constituição e uma eleição em 1933. O Brasil voltaria a ter uma Constituição, já que com a Revolução de 30, a Constituição republicana foi descartada. Mas apesar da promessa, os paulistas já não tinham muita confiança. Oswaldo Aranha, um dos mais importantes nomes da política brasileira do século XX, foi enviado a São Paulo para tentar negociar com a Frente Única. Em resposta, 2 comícios foram organizados contra várias intervenções. O caos tomou conta da cidade. A polícia não conseguia atuar. Saques, depredações tomaram São Paulo. Chegou ao ponto de manifestantes entrarem em conflito com as forças federais. Conflito esse que ceifou a vida de 4 estudantes: Martins, Camargos, Miragaia e Drauzio. A morte desses estudantes, que entraram para a história como os primeiros mortos da revolta, seria marcada, ou seria um marco em São Paulo. Porque foi fundado logo em seguida o grupo secreto MMDC, justamente as iniciais das 4 vítimas, e o grupo planejava um levante armado e como conseguiriam armar a população revolucionária. Para esse levante, o São Paulo acreditava que teria o apoio de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, estados com movimentos contrários a Vargas, e como eu falei, o Mato Grosso contava com o general Klinger e seus milhares e milhares de soldados. Mas, contudo, porém, entretanto, o general Klinger não conseguiu transportar seus homens e seus armamentos por questões práticas e questões de transporte e infraestrutura do Mato Grosso até São Paulo. Mas já era tarde demais para voltar. Em 9 de julho, Klinger, Isidoro e Euclides Figueiredo comandaram as tropas paulistas e iniciaram o confronto contra as tropas legalistas comandadas pelo general Góes Monteiro. Para a surpresa e desespero de São Paulo, Minas Gerais, comandada por Olegário Maciel, e Rio Grande do Sul, comandada por Flores da Cunha, ambos interventores, não aderiram ao movimento. Decidiram apoiar Vargas, enterrando de vez qualquer chance da vitória contra o governo provisório. Os paulistas estavam sozinhos na guerra. Nós tínhamos então 2 grupos que o historiador José Murilo de Carvalho define: de um lado, os paulistas, federalistas, economicamente liberais e socialmente conservadores, e do outro lado, Vargas, com seu governo centralizador, autoritário, com uma grande presença militares e defensor de reformas sociais. A guerra teria início e em 10 de julho os revoltosos tomaram a capital. Jornais, rádios, sedes de TV foram invadidas pelas tropas revolucionárias. Propagandas e mais propagandas apoiando São Paulo e as lutas foram divulgadas à população. O próprio interventor, o Toledo, renunciou ao seu cargo, se aliou aos seus conterrâneos e foi proclamado pelo povo o presidente de São Paulo. A guerra civil tomava cada vez proporções maiores. Boris Fausto coloca que Vargas chegou a chamar os paulistas de separatistas. Eles não eram. Em nenhum momento eles quiseram separar São Paulo do Brasil. Mas o presidente fez isso para tentar passar a imagem que esses paulistas revoltosos queriam desmembrar o país e eram antipatrióticos. Em um momento que o nacionalismo crescia muito. O Vargas teve um governo marcado pelo nacionalismo. Apesar dessa propaganda, e apesar de estarem sozinhos, os paulistas conseguiram mobilizar a população militarmente e economicamente. Somando os militares, policiais e civis que se apresentaram, São Paulo contava com um exército de 35 mil homens, incluindo um batalhão de pessoas negras e um batalhão indígena. E cabe aqui ressaltar que a existência desses 2 batalhões não quer dizer que os paulistas não eram racistas ou que eles viam os outros como iguais. Não, eles apoiaram isso, aprovaram isso como uma forma de tentar conseguir mais força. Tanto que, para justificar o batalhão indígena, eles disseram, abre aspas, que esses índios eram civilizados, fecha aspas. Ou seja, eles não viam os indígenas
nem como indígenas, usavam um termo errado, chamavam de índios, e nem mesmo como pessoas civilizadas. Eles apenas queriam o maior número de soldados possíveis. Já queriam enfrentar um exército federal de Vargas 3 vezes maior. Apesar de 35 mil homens terem se apresentado, São Paulo não contava com armamento ou equipamentos nem dinheiro suficiente. E o que levou, de uma forma impressionante, a um esforço de guerra social incrível. Empresas metalúrgicas passaram a produzir armas e capacetes. As mulheres costuravam uniformes. As pessoas de todas as classes doavam ouro para seu laço da moeda. Os comerciantes apoiavam as ideias de que São Paulo tinha que se manter unido, tinha que se manter forte e tinha que vender, e que nem mesmo faltaria comida em São Paulo, que a guerra seria ganha. Foi uma união de classes. As classes dominadoras, a elite, conseguiu o apoio das classes dominadas, o proletariado, as mulheres, aquelas classes trabalhadoras que constantemente eram ignoradas pela política. E aí é uma questão interessante, até engraçada. Mesmo produzindo armas, produzindo equipamentos, ainda faltava muito equipamento. Por isso, os paulistas inventaram a matraca, um equipamento de madeira que rodava uma alavanca e simulava o som de uma metralhadora. A ideia seria utilizar isso, fazer esse barulho nas batalhas para tentar enganar as tropas de Vargas para que elas achassem que os paulistas estavam muito bem armados. Funcionava a curta distância, já que a mais de 50 metros você não conseguia escutar. Então, na prática mesmo, a matraca, apesar de ter sido uma invenção engenhosa, não funcionou. Para piorar a situação, os paulistas não tinham treinamentos. Os soldados não eram treinados, eram muito civis e policiais. Poucos eram realmente militares. Eles lutaram, enfrentaram o exército brasileiro, inclusive enfrentaram durante a Batalha do Túnel por 2 meses. Mas a situação para São Paulo era cada vez pior. Vargas chegou o exército de Vargas chegou a utilizar aviões para bombardear São Paulo. Sim, os aviões foram utilizados como arma e dizem que o uso militar dos aviões teria prejudicado a depressão do Santos Dumont, que posteriormente ceifaria a vida do inventor. Somado a todas as questões da baixa quantidade de tropas comparadas às tropas federais, falta de equipamento, falta de treinamento, bombardeios de artilharia e de aviões, uma crise econômica que se instalou quando os portos de São Paulo, principalmente o Porto de Santos, foram bloqueados pela Marinha Brasileira, o caso paulista estava perdido. Apesar da mobilização e de violentas batalhas, a derrota era iminente. A paz chega em 2 de outubro de 1932, após diversas tentativas falhas. Às 10 horas da manhã, o país estava pacificado. Góes Monteiro, vitorioso e falando com o porta-voz de Vargas, anunciou que São Paulo não seria tratada de forma diferente dos outros estados, na tentativa de aproximar os paulistas do novo governo. E falar, gente, vocês lutaram, perderam, mas vocês não serão punidos por isso. O estado de São Paulo será parte do Brasil e será muito bem-vindo. Toledo, um dos líderes de São Paulo, disse para os assessores que ele iria para casa e aguardaria a prisão. 25 militares e 41 civis líderes da revolta foram presos e, posteriormente, exilados em Portugal. E aí vem uma questão interessante. Vargas já tinha anunciado a Constituinte, que ocorreria em 33. Esses presos exilados, de certo ponto, conseguiram a Constituinte, mas não poderiam votar ou serem votados por estarem fora do país. E aí vem uma questão interessante a ser tratada. Afinal de contas, a revolta, o levante paulista era liberal, era conservador ou era progressista? A resposta é depende. O sociólogo Antônio Cândido coloca que os paulistas desejavam um retrocesso
das reformas sociais de Vargas. Nesse quesito, eles eram conservadores. Do ponto de vista político, eles eram progressistas, já que pressionar por uma Constituição, como todos nós sabemos, é essencial para uma democracia. Boris Fausto, historiador, coloca que os paulistas eram constitucionalistas e liberais, porém elitistas. Era um movimento heterogêneo. Diversas camadas da população, diversas ideias, diversos grupos unidos na luta contra a tentativa de Vargas de diminuir a federalização do país e na luta pela Constituição. Constituição essa que é criada e promulgada em 1934. O Brasil retorna após 4 anos a ser o governo constitucional que elege indiretamente Getúlio Vargas para a presidência da República. Curiosamente, essa questão coloca para os paulistas uma espécie de vitória. Eles perderam a guerra, mas não em vão, já que a legalidade, o objetivo principal, foi alcançada. Mas a maior vitória foi de Vargas. Boris Fausto coloca que a vitória varguista consolidou seu governo como regime que não poderia ser combatido. Logo, caberia às elites políticas negociarem, fazerem o jogo, participarem do jogo político. Vargas se consolidou como um líder forte, um líder centralizador. Uma das primeiras ações de Vargas como presidente eleito foi nomear Armando de Salles Oliveira, o novo interventor de São Paulo. Nas palavras dele, ele entregava o governo de São Paulo aos revoltosos de 32. Ele colocou em São Paulo um nome de consenso, um nome que as elites de São Paulo apoiariam. Tanto que ele foi eleito em 1935 e foi candidato à presidência em 1937. Ou melhor dizendo, teria sido candidato se a eleição tivesse acontecido, já que em 1937, Getúlio Vargas, apoiado no meio do comunismo por conta do levante comunista e por conta do Plano Cohen, aquele que já falei no episódio, e também apoiado na sua vontade, nos seus ideais autoritários, ele gerou um autogolpe e criou o Estado Novo. Boris Fausto coloca a vitória de Vargas, que tinha ideais autoritários, ajudou o gaúcho a montar sua ditadura 5 anos depois. A pergunta que fica, e já debate a historiografia, é se os paulistas revoltosos foram ou não responsáveis pela Constituição de 1934. E, pessoalmente, a minha leitura é que não, eles não foram responsáveis. Afinal de contas, uma Constituição já seria feita. Eles demonstraram muita força e muita união social lutando contra Vargas, mas uma luta que não fazia mais sentido. Eles não tinham capacidade de ganhar e a legalidade já era algo que seria feito, independente de uma ação paulista ou não. O que é muito curioso é que o dia 9 de julho é feriado em São Paulo como uma data comemorativa do Levante Paulista. Mesmo derrotados, a memória da revolta constitucionalista se mantém muito viva na mente dos paulistas e das paulistas, o que é muito interessante. Afinal de contas, e é provavelmente o único caso de uma derrota ser feriado, uma derrota ser comemorada. O que mostra uma questão muito interessante, de como memória é aquilo que nós esquecemos e aquilo que nós lembramos. Os paulistas não esquecem a derrota, mas eles esquecem ou escolhem esquecer que a legalidade já seria um fato. E eles preferem lembrar e recordar a luta e se colocar no centro dessa batalha, no centro da luta por uma Constituição Federal. Eu agradeço a todo mundo que escutou para estar aqui. Convido você que nos escuta a nos seguir lá no Instagram, @mundohistoria, ou no Twitter ou Facebook, nas páginas do mesmo nome. No Instagram, você consegue ainda acessar o nosso Catarse e nosso Pix para você que tem condições e interesse contribuir com um valor único ou um valor mensal para o podcast se manter no ar. No Instagram, nas redes sociais, você também pode enviar dicas, sugestões, críticas sobre os episódios, o que mais você gostaria de ver. Se você está escutando pelo Spotify, pelo próprio aplicativo
Você pode enviar uma sugestão de tema ou uma crítica ao episódio, e você também nos ajuda, e muito, compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, familiares, colegas, vizinhos, vizinhas, qualquer um que você acha possa gostar desse, de outros episódios, e de entender um pouco mais de história. No mais, muito obrigado a todo mundo que escutou por estar aqui. Espero ter gostado. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço. Até lá.